João 5, de 1 a 18, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse isso a você? Pegue o seu leito e ande. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de estarmos reunidos aqui neste lugar, e a Tua presença está aqui, Deus, e nós sabemos disso, e a nossa oração nesta noite mais uma vez é: fala conosco, toca as nossas vidas, transforma as nossas vidas. Nós não viemos neste lugar para mais um encontro religioso apenas, mas viemos com fome, com sede de Te ouvirmos, de recebermos algo da parte do Senhor. Abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta noite, Pai. Mais uma vez eu oro e peço que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, para que tudo aquilo que está no Teu coração, Deus, seja derramado sobre as nossas vidas nesta noite. Usa a minha vida, usa a minha boca, Pai. Faça além da minha capacidade. Flua neste lugar com liberdade. Nós oramos, pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. A palavra de Deus é maravilhosa. Nós estamos nesta série, eu comecei uma série às terças-feiras com vocês, e são 7 semanas. 7 sinais que são mencionados no Evangelho, segundo escreveu o discípulo, o apóstolo de Jesus, João. E estes 7 milagres que são citados, contados no Evangelho de João, eles não são apenas milagres, eles são chamados de sinais, ou seja, não termina ali no milagre apenas. Por trás do milagre havia uma mensagem que Jesus, ao operar estes milagres, queria passar tanto para aquelas pessoas como para as nossas vidas também. Então hoje nós estamos, na verdade, no terceiro sinal, terceiro milagre que Jesus opera, que é descrito no Evangelho de João. E é conhecido, bastante conhecido, né? Um milagre que acontece nesse tanque chamado Betesda. E Betesda, na verdade, o significado de Betesda é casa de misericórdia. Casa de misericórdia. O significado de Betesda é casa de misericórdia. Se você não conhece essa história, se você não ouviu falar deste milagre que Jesus opera no meio do caminho, você vai entender
porquê do significado, porquê dessa história, porquê que esse milagre acontece neste lugar chamado Betesda. Antes de nós entrarmos na história e tirarmos as lições que a história em si nos traz, eu quero, antes disso, tentar trazer aqui algumas lições que estão por trás da história, que eu acredito que Jesus estava querendo pregar e ensinar aquelas pessoas e nos ensinar também. Nos versículos, na verdade, está explícito, porque o texto mesmo fala, por exemplo, nos versículos 17 e no versículo 18, diz o seguinte: mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, uma das intenções de Jesus ao operar este milagre aqui era revelar sua identidade, era dizer quem ele era. Ele estava tentando mostrar para aquelas pessoas, para os discípulos, para os seguidores ou para as pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus, que ele não era apenas um curandeiro, que ele não era apenas um profeta. Aqui ele mesmo revela e diz, olha, assim como o meu Pai, e de quem que ele está falando aqui? Ele está falando de Deus. Ele diz, olha, assim como o meu Pai trabalha, eu trabalho também. Então aqui ele está revelando àquelas pessoas quem era o Pai dele. Ele está dizendo para aquelas pessoas, eu sou o Filho de Deus. E para aquelas pessoas, o Filho de Deus, quem seria o Filho de Deus? Seria o Messias. O povo judeu, os judeus, eles esperavam o Messias, o prometido. Na Bíblia, nas profecias, os profetas, na verdade, já anunciavam o Messias, o Filho de Deus, que viria para salvar o mundo e para salvar a vida deles. Então, o povo judeu, eles esperavam o Messias. Eles esperavam por Jesus, eles esperavam pelo Filho de Deus. Mas o grande problema, na verdade, nos evangelhos, você vai ver que o povo que teve dificuldade em acreditar e aceitar que Jesus, esse homem que andava no meio deles, era o Messias, o Filho de Deus, foi o povo judeu. Eles tiveram dificuldade de olhar para Jesus e realmente acreditar, realmente, esse aqui é o Filho de Deus, esse é o Messias. E talvez dá até para se entender o porquê. Porque quando você olha para as profecias a respeito de Jesus, quando você olha para os profetas anunciando Jesus no futuro ainda, e essa é a palavra que eles tinham, na verdade, o povo tinha as escrituras, eles tinham as profecias nas mãos, então eles liam coisas assim, por exemplo, como Isaías profetizou sobre o Messias, no capítulo 7, versículo 14 de Isaías, dizendo assim, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Ele está falando de Jesus, do Messias, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Aí no capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles tinham estas palavras, eles conheciam estas palavras, as profecias, esta pessoa que nós esperamos. A imagem que eles tinham de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, não era compatível com o que os olhos deles viam. Porque eles esperavam alguém forte, alguém, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Talvez na cabeça daquelas pessoas eles esperavam um rei nascendo em berço de ouro. Talvez eles esperavam o Messias, o Filho de Deus, vindo de uma família importante, de uma família relevante naquele tempo, enquanto Deus, na verdade, faz tudo o contrário, e na verdade faz isso para confundir a cabeça das pessoas. Então Jesus nasce numa família pobre, Jesus é colocado numa manjedoura quando nasce, não tem nenhum glamour, na verdade, durante a vida de Jesus. Jesus cresce numa pequena cidade, numa vila, a qual as pessoas olhavam e diziam, pode vir algo bom de Nazaré, não tem como vir algo bom. Quando a própria família de Jesus, as pessoas que conviviam com Jesus, quando Jesus se revela, quando Jesus começa a pregar, elas duvidam, elas questionam, elas dizem,
as outras, olha, mas ele não é o filho do Zé, o filho da Maria, não é o irmão dele Tiago, não é Judas, não é este o filho do carpinteiro, não é esse que cresceu conosco ali, sim, é ele mesmo. E as pessoas tinham dificuldade em acreditar que aquele moço era o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus, com estes sinais, ele estava revelando àquelas pessoas: talvez vocês não acreditam, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. E Jesus começa a operar alguns milagres, Jesus começa a operar alguns sinais para revelar àquelas pessoas quem ele era. Alguns captaram, muitos não conseguiram acreditar. Por exemplo, em João ainda, no começo, no início, capítulo 1, versículos 45 a 50, olha o que acontece. Filipe encontrou com Natanael e lhe disse: achamos aquele que Moisés escreveu na lei. Está falando de Jesus. E a quem se referiam os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha te visto, você estava debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhes respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Veja a dificuldade das pessoas em acreditarem que aquele homem era o Filho de Deus. Natanael incrédulo, Filipe chega a ele e diz: olha, eu encontrei Jesus, vem ver ele, vem ver. E Natanael chega incrédulo, ele não podia acreditar que aquele homem ali diante dele, um homem simples talvez, com uma história simples, não é possível que este homem seja o Filho de Deus. Então quando Jesus revela a vida de Natanael, ele fala: opa, ele é sim, agora eu acredito que ele é. Ou seja, isso aqui não foi Natanael, isso aqui não foram os discípulos, isso aqui não foi um problema que aquelas pessoas viverão, esse aqui é o nosso problema hoje. Nós somos aqui assim, a gente precisa ver muitas vezes para crer, enquanto na palavra de Deus as coisas funcionam de outro jeito. Nós cremos, então nós vemos, é o contrário. Então Jesus estava revelando àquelas pessoas quem ele era. Agora é interessante que esse episódio, esse milagre acontece num dia que não tinha que acontecer. Jesus faz um pedido àquele homem que a princípio ele não poderia fazer, porque o milagre acontece no dia de sábado, Shabá. No dia de sábado eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer nada, não podia carregar cama. Jesus opera um milagre na vida daquele homem, é no sábado, quando no sábado na lei não se podia fazer as coisas. Jesus manda ele carregar a cama, foi no sábado, no dia que não se podia trabalhar. O que é que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas? Jesus mesmo disse: olha, eu não vim revogar a lei, porque as pessoas podiam, e na verdade essa foi o que os fariseus, os perseguidores de Jesus, é aí que eles tentavam pegar Jesus. Como é que pode esse homem, ele diz que é o Filho de Deus, mas ele está contrariando a lei, ele quer invalidar a lei, ele quer invalidar Moisés, e na verdade Jesus não estava dizendo isso. Jesus mesmo disse: eu não vim para invalidar, eu não vim para dizer que a lei não é boa, não é nada disso. Na verdade Jesus estava se mostrando superior, na verdade Jesus estava dizendo o seguinte: olha, a lei na verdade ela aponta para mim, essa realidade que vocês estão vendo aqui, todas as leis existiram para apontar para uma pessoa, e eu sou essa pessoa que estou diante de vocês. Jesus, através dessas coisas, ele estava mais uma vez querendo mostrar e revelar quem ele era. Não se podia trabalhar no sábado, mas os judeus, os fariseus, os religiosos, eles pensavam assim: não se pode trabalhar no sábado, mas até no sábado tem alguém que está sustentando todas as coisas. Deus está sustentando o universo e tudo, mesmo que a gente não trabalhe no sábado. E quando Jesus faz algo no sábado, tanto que ele diz: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Jesus estava dizendo o seguinte: se Deus, o Todo-Poderoso, ele mesmo até no sábado está sustentando as coisas, eu também trabalho, ou seja, eu sou filho daquele que criou todas as coisas. Ele estava revelando quem ele era e sua identidade. As pessoas estão olhando e pensando: quem é este homem
Ao mesmo tempo que elas ouviam Jesus falando com autoridade, com certeza algo mexia no coração delas, mas elas pensavam, esse cara está contrariando as coisas, está bagunçando, e uma perseguição acontece. Agora, essa história, eu acho que é uma história maravilhosa, e mesmo o milagre em si, Jesus estava revelando quem ele era, operando esse milagre. Essa história eu acho linda, eu acho que nós estamos nessa história, eu acho que essa história muitas vezes é realidade nas nossas vidas. A verdade é que o texto nos conta que tinha esse tanque, chamado Betesda, e nesse tanque as pessoas, os enfermos, os doentes se reuniam nesse tanque. Se acreditavam que quando as águas mexiam, é que um anjo descia nas águas e movimentava as águas. E tinha uma crença que quando as águas se mexiam, então o primeiro que pulasse nas águas seria curado. E com certeza havia essa crença porque pessoas foram curadas. E talvez não porque a água mexeu, mas talvez pela fé da pessoa. E pulava um, pulava outro, e era curado, e tinha a vida transformada. E aí o texto nos conta que Jesus, ele vai até esse lugar. Ele vai nesse tanque. Esse tanque aqui não era um lugar agradável. Esse tanque aqui não era um lugar de passeio. Esse tanque aqui é um lugar que provavelmente as pessoas, seria o último lugar onde as pessoas gostariam, queriam passar. Um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar de lágrimas, talvez um lugar até com um cheiro não tão bom assim, porque pessoas moravam ali, mendigavam ali, ficavam ali, ou seja, sem tomar banho, sem escovar os seus dentes, pessoas ficavam ali na expectativa, com a esperança de que a vida delas podia mudar se de repente elas conseguissem, no momento que as águas movessem, pular na água. Mas tem um problema. Tem um homem ali que está enfermo, e ele está enfermo há muitos anos, 38 anos, ele não pode andar, ele não consegue andar, ele não consegue correr, ele está ali já há muito tempo, não diz que ele está há 38 anos ali, diz que ele é enfermo há 38 anos, não se sabe quanto tempo ele ficou ali naquele tanque. Provavelmente alguns anos, porque já há 38 anos enfermo, sabendo que aquele lugar era um lugar onde as pessoas que pulavam nas águas eram tocadas e curadas, então aquele homem provavelmente já estava ali algum bom tempo, com a esperança de que o meu dia pode chegar, o meu momento pode chegar, a minha cura pode chegar. Chama atenção porque Jesus vai até este lugar. Jesus muda a rota, Jesus decide ir para um lugar onde as pessoas não gostavam de ir. E eu penso que é esse Jesus que nós servimos. Eu penso que é esse Jesus que nós adoramos. Eu penso que é esse Deus que nós cremos e cantamos e adoramos. É esse Deus que nos encontra. É esse Deus que vem até onde nós estamos. É esse Deus que nos encontra nesse lugar de dor, nesse lugar de lágrimas, nesse lugar que talvez a gente tenha até vergonha de outras pessoas, nesse lugar que as pessoas não querem ir. Porque tem momentos das nossas vidas, quando estamos às vezes nos piores momentos das nossas vidas, as pessoas se afastam de nós. As pessoas largam a mão de nós. As pessoas não querem mais saber de nós. Geralmente é assim que funciona. São nos piores momentos da vida. É quando um irmão caiu. É quando um irmão pecou. Geralmente são nesses momentos que as pessoas abrem mão dele. São nesses momentos que a gente coloca o irmão lá no fundo. São nesses momentos que as pessoas viram as costas. Mas Jesus não. No pior lugar, talvez no pior momento da vida daquelas pessoas, então Jesus decide caminhar em direção aos enfermos. Jesus decide ir até este lugar onde as pessoas não gostavam de ir. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual é o lugar que a tua vida se encontra hoje, mas a notícia que eu tenho para você nessa noite, existe um Deus. Ele não é homem, ele não é como eu e não é como você. Ele não está se importando, mas se ele soubesse do meu passado, ele sabe do teu passado, ele sabe da tua história, ele sabe dos teus pecados, ele sabe das tuas dores, ele sabe das cicatrizes que você carrega, ele sabe, conhece todas as coisas, e mesmo sabendo, ele caminha em direção à tua vida, ele caminha em direção à tua história, ele chega bem pertinho de você, mesmo quando as pessoas não querem chegar mais perto de você. É esse Deus que nós servimos. Ele vem, se encontra com você e faz a pergunta: o que é que você quer?
É o que acontece aqui no texto. Agora, algumas lições nesse texto. Paralítico, para mim, ele sabe o que ele quer. E talvez aqui seja um dos maiores problemas na nossa vida. O paralítico, ele tem algumas debilidades, ele, por conta de ser paralítico, enfrenta vários problemas. Ele é desprezado, ele é humilhado, ele não tem um trabalho, ele fica ali na beira do tanque, contando e esperando com que as pessoas que vão passar ali, talvez, deem a ele uma gorjeta ou entreguem a ele ali um pão ou alguma coisa para ele comer. Mas o que me chama a atenção é que esse paralítico mesmo, nessa situação assim, sabe o que ele faz? Ele não se conforma. Ele não aceita a sua realidade. E talvez o maior problema seja conosco mesmo. Porque muitas vezes nós somos o impedimento daquilo que Deus pode e quer fazer nas nossas vidas. Porque a gente se conforma. A gente não está vivendo da maneira que a gente acredita que poderíamos estar vivendo. Existem coisas nas nossas vidas que precisam ser mudadas, mas muitas vezes a gente se conforma. A gente volta para casa e diz, a vida é assim mesmo, a minha história vai ser assim mesmo, a minha família, ela está quebrada, destruída, mas é assim mesmo. Olha lá no meu trabalho, todos os meus amigos também, a vida deles é assim também. Os casamentos estão quebrados, as famílias nem se fala, que hoje em dia não existe mais isso, e muitas vezes a gente se conforma com menos, a gente se conforma com uma dor, a gente se conforma com um problema nas nossas vidas, enquanto não era o que Deus tinha para nós. E esse homem, o que eu vejo, a atitude que eu vejo nele é a seguinte: eu tenho um problema, eu sou deficiente, eu não consigo andar, mas enquanto houver possibilidade e chance, eu não vou desistir. Ele está no tanque, faz sol, faz chuva, ele está no tanque. Um pula na frente dele, consegue a cura, e ele está no tanque. O ano seguinte, pula mais um e consegue. E onde ele está? Ele está no tanque. Tanto que ele fala isso para Jesus, quando ele se encontra com Jesus. Ele diz, olha, Jesus, o problema é o seguinte, está cheio de enfermo. Ele não diz com essas palavras, mas o que ele estava dizendo é isso. Está cheio de enfermo aqui, e o problema é que eu não ando. A minha deficiência é diferente de outras pessoas que estão aqui. Tem aquele que não vê, mas quando ele ouve o barulho, ele sai correndo e se taca na água. Eu não consigo sair correndo. A minha debilidade me impede de andar, me impede de dar passos. Então por isso eu não consigo, eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas para me ajudar, até porque as pessoas que estavam ali no tanque, todas queriam uma cura, todas queriam ser tocadas. Como é que eu vou jogar ele se eu preciso do que ele precisa também? Mas mesmo com tudo isso, esse homem não desiste. Estava lá, tentando mais um dia. Isso me ensina muito, sabe por quê? Porque a gente desiste fácil demais. A gente deixa as coisas de lado fácil demais. A gente tenta uma vez e não deu certo, e a gente pensa, bom, se eu tentei uma vez e não deu certo, então esse negócio não é de Deus para a minha vida não, Gui. Porque se fosse de Deus já tinha aberto a porta para mim, né? Deus já tinha me abençoado. Quem disse isso? Quem disse que Deus vai te abençoar no primeiro dia? Quem disse que Deus vai abrir a porta que Ele tem para a tua vida é daqui 5 dias? A gente pensa que Deus trabalha assim, mas na verdade Deus trabalha o contrário disso. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia é carregada de histórias de pessoas que tiveram o quê? Esperar. Por isso até que tem versículo, esperei pacientemente no Senhor, e Ele ouviu as minhas orações. Esperar pacientemente é porque esperou muito. Não foi só esperar, eu tive que esperar e mais do que esperar, foi com muita paciência, foi porque demorou. Se não precisasse de paciência para esperar, é porque demorou só um pouquinho. Mas o cara que escreveu isso falou, gente, eu esperei, não esperei pouco não, esperei, mas um pouquinho esperei, e tive que ter muita paciência esperando, para que então Deus respondesse às minhas orações. A gente desiste. O que é que Deus colocou no teu coração? O que Deus falou com você? Qual é a palavra de Deus para a tua vida? Qual é o sonho que Ele te deu? Qual a visão que Ele te entregou? Você tentou uma, tentou duas, bateram a porta na tua cara e você já, então esse negócio não é de Deus para mim. Então eu vou desistir, eu vou parar no meio do caminho, eu vou voltar atrás, eu vou retroceder, porque não é para mim. Talvez na Bíblia nós vemos pessoas que esperaram, e não esperaram pouco, esperaram por muito tempo, mas pelo fato de não terem desistido, viram a glória de Deus na vida delas. Então, meu irmão, está esperando? A palavra de encorajamento para a tua vida nessa noite é, continua esperando. Que palavra é essa, Gui? Pensei que você ia dizer, vai acontecer hoje.
E você fala para mim, continue esperando? Que triste essa palavra. Sim, continue esperando. Porque vai acontecer. No tempo que Deus determinar, vai acontecer. A tua fé está sendo provada, testada. Deus está testando realmente. Você confia nele o suficiente para esperar ou não? Você confia o suficiente para mesmo quando você não vê nada com os teus olhos naturais, você continuar acreditando que aquele homem está dia e sol e chuva, e está queimado do sol, e está com frio da chuva, e está ali, e esperando. E aí a gente olha para a vida de um homem como esse e pensa, puxa, que sorte, né? Que sorte não, querido. Ele estava esperando. Por isso que quando Jesus chega, ele... Imagina, eu fico pensando nessas coisas. Imagina se um dia antes... E deixa eu te dizer uma coisa, o diabo com certeza todo dia estava no ouvido daquele homem dizendo, vai embora meu filho, se arrasta, vai, sai daqui que você vai ficar aqui, vai morrer aqui nesse lugar, pode esquecer, não vai dar certo esse negócio. Todo dia, imagina se esse homem em algum momento tivesse dado ouvidos e decidido realmente, de repente eu vou lá para a casa da tia e vai ser melhor do que ficar aqui na beira desse tanque aqui sofrendo. Imagina se ele fosse embora um dia antes e ficasse sabendo no dia seguinte, rapaz, você viu o que aconteceu? O que foi? Sabe Jesus, o Messias que não sei, passou no tanque e curou um monte lá, hein? Imagina o homem pensando, não é possível. Esperei 28 anos, um dia perdi. De verdade eu penso que muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas. A gente perde não é porque Deus não quer, a gente perde porque a gente desiste no meio do caminho. A gente perde não é porque Deus olhou e falou, não vou te entregar não. A gente perde porque a gente mesmo olha e diz assim, eu não aguento mais esperar, não quero saber, eu acho. A gente deixa de acreditar na promessa, a gente deixa de acreditar na palavra que Deus nos deu. Então esse homem aqui me ensina algo, ele tinha um compromisso com o que ele queria. Ele tinha um compromisso com o que ele desejava. Olha a resposta quando Jesus chega no tanque e vai se encontrar com esse homem. E Jesus faz uma pergunta para esse homem, o que você quer? Eu acho engraçada a pergunta de Jesus, né? Não sei se você acha engraçado também. O homem está lá, não consegue andar, está indo na cama, e Jesus chega, o que você quer? É óbvio o que eu quero. Quero uma comida, eu quero andar, estou com um problema aqui. Mas mais interessante do que isso, sabe o que é? É a resposta do homem. Porque a resposta do homem não foi óbvia. Olha que coisa interessante. A gente pensa que Jesus, ao fazer uma pergunta como esta, o que é que você quer, sendo o homem aleijado, não podendo andar, o que é que ele vai responder? Eu quero andar. Mas o homem não responde isso para Jesus. Pensa que talvez aquele homem tinha uma chance na vida. É a tua chance. E o Messias, o Filho de Deus, está perguntando, o que você quer? Ou seja, eu vou responder e ele vai me dar. Aquele homem não pede para andar. Olha a resposta desse homem aqui, isso me bagunça com a minha cabeça. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus não perguntou se tinha, se não tinha, ele perguntou o que ele queria. E ele responde, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim e pula na água e eu perco a bênção. Se eu fosse Jesus, eu ia responder para ele, não foi isso que te perguntei. Não perguntei se você tem amigos, se você não tem. Eu perguntei o que você quer. Você me respondeu outra coisa. Mas é muito interessante, sabe por quê? Deixa falar e a gente conhece o coração. A gente conhece o que tem no coração da pessoa. Deixa abrir a boca. E esse homem, ele abre a boca, então ele está revelando o que está dentro dele. As angústias dele. Talvez mais do que as pernas que não podiam andar, existia algo que afetava mais a vida daquele homem. E quando Jesus disse para ele, o que você quer? Ele diz, eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos. Eu não tenho alguém com quem eu possa contar. A água mexe e eu olho para os lados e ninguém me ajuda. Sabe o que esse homem estava dizendo para Jesus? A dor interna é maior do que a externa. Ele está dizendo para Jesus, o problema na minha perna não é o que mais dói em mim. O que dói no meu coração, o que consome a minha vida todos os dias aqui, não é o simples fato de eu não poder andar. Eu não posso andar, mas eu estou só. Ninguém se importa comigo. Ninguém me ama. Ninguém me vê nesse lugar. Cicatriz no coração, ferida no coração daquele homem. Jesus pergunta, você quer ser
curado. Por trás da situação das pernas daquele homem que não podiam andar, não funcionavam, havia ali um coração quebrado. Aquele homem não precisava apenas de cura nas suas pernas, mas ele precisava de cura no seu coração partido. E ouso dizer algo aqui. Talvez não foi o problema das pernas que causou um problema no coração daquele homem. Talvez foi o contrário disso. Talvez foi o problema do coração que causou o problema nas pernas. Que teoria maluca é essa, Gui? Vamos para o texto. Versículo 14. Depois do milagre ter acontecido, um tempo passa. Jesus se encontra com esse homem no templo. E Jesus vai conversar com esse homem no templo, que agora anda, que agora está andando. E olha o que acontece. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O que Jesus está dizendo para aquele homem é o seguinte: não peque para que você não volte à situação que você estava, ou para que aconteça coisas até piores do que te aconteceu. Eu entendo aqui o seguinte: essa situação nas pernas daquele homem foi resultado da maneira que ele estava vivendo a vida dele. Porque Jesus diz: não faça mais certas coisas, não viva mais de determinada forma, para que então não te aconteça o que te aconteceu antes. Talvez o problema deste homem nas pernas foi resultado do problema no coração desse homem. Talvez a maneira que esse homem vivia a sua vida, talvez a condição do seu coração foi o que levou a não andar mais. Talvez a Bíblia não diz que esse homem era de nascença o problema dele. A Bíblia diz que há 38 anos ele enfrentava esse problema. E Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, não volta a fazer o que você fazia, porque pode ser que você volte para a mesma situação que você estava. E muitas vezes, na verdade, é exatamente o que acontece comigo e com você. Sabe por quê? As nossas vidas são travadas, são paralisadas. E o problema não é um problema físico, mas na verdade o problema é uma condição do nosso coração. É como nós vivemos a nossa vida. As nossas escolhas, as nossas decisões é que trava as nossas vidas muitas vezes. Enquanto a gente pode até olhar para o texto e dizer o seguinte: bom, esse homem estava com o coração triste porque a perna dele não funcionava. Eu olho para o texto e eu penso que talvez o que tenha acontecido foi o contrário disso aqui. Talvez pela condição do coração desse homem, pelas escolhas que ele fez na vida dele, então ele chega a um lugar como este. Até porque, querido, não tem como. O pecado sempre vai levar à morte, o pecado sempre vai levar à destruição, o pecado sempre vai nos colocar em prisões aqui na vida. O pecado nos impede de andar em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas e vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu acho que essa história está tentando talvez nos ensinar o seguinte: olha a condição desse homem, olha o sofrimento desse homem, olha a dor desse homem, mas tudo isso aqui poderia ter sido evitado se ele tivesse feito escolhas diferentes. E talvez as escolhas desse homem o colocaram deitado em uma cama. Tanto que Jesus, eu acredito que ele também estava revelando aqui quem ele era, mesmo no milagre em si. Porque quem pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados? Senão Deus, senão aquele que não pecou. Como é que eu posso perdoar pecados se eu também pequei? É o único que perdoa os nossos pecados. Então Jesus está olhando para ele e está dizendo: olha, você não foi curado apenas das suas pernas, foi dada a você uma nova chance. Por isso, casa de misericórdia. A misericórdia te alcançou naquele lugar. E a você foi dada uma nova chance, uma nova oportunidade. Você vivia de uma maneira, você vivia de um jeito, você fazia escolhas. Tuas escolhas te levaram até este lugar de dor, de lágrimas e de sofrimento. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Porque todo mundo que chega na igreja chega quebrado pelas escolhas, por pecado. A vida chega bagunçada, a vida chega de ponta cabeça. A vida chega cheia de lágrimas, de cicatrizes por conta das nossas escolhas. Era a situação desse homem. E Jesus diz: você não quer voltar para lá? Muda a maneira como você vive a tua vida. Jesus estava dizendo para ele:
Uma chance foi te dada naquele lugar. Não é só sobre as tuas pernas, mas é uma oportunidade de você viver a tua vida diferente daqui para frente. Casa de misericórdia. E essa misericórdia, ela é estendida às nossas vidas também. Independente do lugar de dor, independente das decisões, independente das cicatrizes, independente desse lugar feio que a gente se encontra, que era esse lugar feio, mal cheiroso, para não falar uma palavra mais feia, fedido. É nesse lugar que uma nova oportunidade é dada a um homem ali. Jesus se encontra um pouquinho e depois diz: não faz mais, meu filho, não volta lá não, você sabe muito bem o que você passou, sabe muito bem o que você enfrentou todos estes anos, então não cai de novo, não volta lá, tem um tempo novo para a tua vida, tem muita coisa boa para você, você não precisa voltar para lá. Agora, Jesus cura esse homem, e na verdade eu acho maravilhoso, porque Jesus não falou para ele: isso, meu filho, vamos lá, vai ser curado, conta até 3, vamos fazer uma força. Não, Jesus fala: o que você quer? Ele fala: não tem amigo, não tem ninguém. Jesus olha para ele e fala: tá bom, então pega a tua cama e vai embora. Eu ia olhar para Jesus e falar: mas funciona não. Porque até no milagre exige fé também de quem está vivendo o milagre. Jesus dá uma ordem e o homem tem que obedecer. Se o homem não tivesse fé para levantar, não tinha acontecido. Pega a tua cama e vai embora. E o homem: opa, é agora mesmo. Fica de pé, pega a cama e vai embora. Pensa numa cena dessa. Você está na cidade passando e tem alguém passando com a cama nas costas. Você fala: quem que é esse maluco? Agora, por que Jesus faz um pedido como esse? Porque Jesus podia muito bem falar: levanta, meu filho, está curado, pode ir embora. O que Jesus inventa do homem pegar a cama que ele estava deitado e levar embora? Sei lá, para pôr na casa dele, pendurar como quadro. A caminha que eu fiquei muitos anos ali. Mas eu acredito que tem uma lição aqui. Não pegue a tua cama e leva a tua cama com você. Eu coloquei 4 coisas aqui que eu acredito que talvez Jesus estava tentando ensinar, mostrar para aquele homem. 1. Jesus, eu acho que manda aquele homem pegar a cama e levar embora, sabe por quê? Porque Deus sabe como nós somos bons em esquecermos as coisas. A gente tem amnésia, né? A gente esquece, você está hoje aqui, a tua vida está tudo bem, Deus fez tanta coisa, e você até se esqueceu de como estava a tua vida 5 anos atrás. Você até se esqueceu de como estava a tua vida até 6 meses atrás. A gente se esquece. E por nos esquecermos algumas vezes de tudo que Deus já fez nas nossas vidas, a gente volta para o lugar que nunca deveríamos voltar. A gente volta a viver a vida porque a gente se esquece das dores. A gente se esquece como estava ruim lá. E aí a gente começa a tomar algumas decisões e fazer escolhas que nos levam de volta para esse lugar que nós queríamos tanto sair. Então eu acho que Jesus, quando disse para o homem: pega a tua cama e leva, eu acho que Jesus estava dizendo para ele o seguinte: meu filho, o que você passou aqui foi ruim demais, a dor foi muito grande, então pega essa caminha, leva para tua casa, põe lá na sala da tua casa, porque todo dia quando você levantar, você for sair de casa, você bate o olho e fala: nunca mais eu quero voltar para esse lugar. Eu sei que as minhas escolhas me colocaram aqui, eu sei que o jeito que eu vivi a minha vida me colocaram nessa cama, foram anos de dor, anos de lágrimas, eu nunca mais quero voltar para este lugar. Eu creio que o que Jesus estava dizendo para aquele homem era o seguinte: olha, faça disto um memorial, faça disto um memorial, pega aquilo que foi uma desgraça na tua vida e coloca num lugar que você vê todos os dias, para que quando você passar por este lugar, é como Abacuque diz para as pessoas ali em Judá, diz: olha, escreva, Deus diz, dá uma ordem, escreva em tábuas bem grandes, para que aquilo que eu estou falando, mesmo que o povo passe correndo, eles consigam ler o que eu falei. Talvez o que Jesus estava dizendo para esse homem era exatamente isso: meu filho, coloca lá, é bem grande mesmo, vai acabar com a decoração da tua casa e da tua sala, mas deixa esse negócio lá, todo dia você vai passar e você vai se lembrar de onde eu te tirei. E eu acho que Deus faz isso mesmo, no lugar de dor, de desgraça, Ele torna em alegria. Faz do choro uma dança, das cinzas, beleza. É isso que Deus faz. Eu acho que todos os dias aquele homem depois olhava para aquela cama e agradecia: meu Deus, só eu sei o que eu passei. Meu Deus, só eu sei
as dores, as noites que eu passei em cima dessa cama aqui, eu nunca mais quero voltar para esse lugar. É por isso que eu sempre digo, você não precisa de uma religião. Você precisa experimentar a presença de Deus. Porque diante de algo bom, como é que você volta para algo tão ruim na tua vida? A questão da religião vai te falar sobre regras e faça, não faça. Deus vai te apresentar algo tão bom que você vai olhar para trás, para a cama e vai dizer, nunca mais eu quero voltar. Talvez Jesus tenha pedido àquele homem para que levasse a cama por conta disso. Talvez Jesus estava dizendo para aquele homem, eu acho que Jesus estava até curando o coração daquele homem, porque a dor daquele homem foi a seguinte, eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Imagina se Jesus falasse, chama os teus amigos, vamos, peça ajuda para levar a tua cama. E Jesus, não tenho ninguém. Jesus dá ordem para ele e fala, pega a tua cama e vai embora, meu filho. Você vai conseguir pegar essa cama e levar sozinho. Mesmo que não tenha alguém aqui. Mesmo que abandonaram você. Mesmo que te deixaram para trás. Mesmo que não tenha uma pessoa aqui que vai estar do teu lado e vai te ajudar. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu sou suficiente para te fazer caminhar. Eu sou suficiente para fazer com que você consiga carregar essa cama nas costas e chegar nesse lugar que eu tenho preparado para a tua vida. Às vezes a gente pensa, alguém me abandonou, a minha vida acabou. A gente pensa, mas se eu tivesse as pessoas ao meu lado, então tudo daria certo. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você precisa, você já tem. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo o que precisa. É claro, é maravilhoso nós termos amigos, é maravilhoso nós termos pessoas ao nosso lado. É muito bom a gente ter gente que carrega a cama com a gente, mas deixa eu te dar uma notícia, mesmo que ninguém carregue a tua cama, mesmo que as pessoas virem as costas para você, mesmo assim você vai carregar a tua cama, mesmo assim você não vai deixar de ver os milagres que Deus tem para a tua vida, porque pessoas viraram as costas para você. Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, querido, pare de chorar, levante-se, prossiga, dê passos em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Se os amigos vierem com você, muito bom. Se todos decidirem te abandonar, você ainda assim vai viver os milagres e vai chegar no lugar que Deus tem para a tua vida. E por último, a mensagem é de Jesus para aquele homem. Eu fiz, eu te curei, eu transformei, te dei uma nova chance. Isso aqui fui eu que fiz. Isso é graça, misericórdia, não é porque você merece não. Eu fiz. Foi eu que fiz. Mas aí então Jesus, nesse encontro com esse homem no templo, diz agora ao homem, tem algo que eu não faço. Tem algo que quem faz é você. Jesus diz para ele, não é que ele diz, mas é que a história nos mostra que é isso que ele estava querendo dizer. Porque quando ele encontra com o homem, o que é que ele diz depois? Não peques mais, não volte para onde você estava. Ou seja, tem uma responsabilidade nessa história que é tua. Eu fiz o que você não podia fazer. Você não podia levantar da tua cama sozinho e se curar e pegar a cama nas costas e ir embora. Você estava lá há anos, meu filho. Então fui eu que fiz na tua vida. Agora, depois de eu ter feito algo na tua vida, tem algo que você precisa fazer também. Porque senão você vai voltar para aquele lugar. Ou seja, cuidado com as tuas escolhas. A misericórdia está disponível. A palavra nos diz, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Tem misericórdia? Tem. Gui, eu estou caído, eu estou quebrado, a minha vida está arrebentada, eu estou como aquele homem deitado numa cama, prostrado, triste, chateado, deprimido, minha vida está acabada. A notícia é, tem misericórdia para você. Mas não termina a história aí. O problema não é apenas a misericórdia, mas e o que você faz depois da misericórdia ter alcançado a tua vida, é o que te mantém de pé. É só assim que você não volta para o mesmo lugar que você estava. Por isso que Jesus diz, foi te dada uma chance. Agarra essa chance e viva de maneira diferente. Então, de verdade, eu acredito que duas mensagens para dois grupos de pessoas diferentes aqui. Tem uns que estão precisando dessa misericórdia, ainda. Tem uns que chegaram aqui na cama, prostrado, com dor,
com a vida quebrada, com a vida arrebentada, sem sonhos, sem esperança, e tem misericórdia para você. Jesus vem como foi aquele homem e se encontra e diz: ei, o que você quer? O que você quer? Está disponível. Mas talvez para alguns a outra mensagem é essa aqui: você já recebeu essa misericórdia. Viva de acordo com aquilo que recebeu. Escolha melhor. Faça melhores escolhas todos os dias, para que você não perca aquilo que foi te dado. Talvez você se encaixe em algum desses grupos nessa noite. Talvez você diz: Gui, eu sou esse homem que está no leito, e eu preciso dessa misericórdia nessa noite. Eu quero orar com você se você está nessa situação. Mas também eu quero orar com você se você já recebeu essa misericórdia. E você diz: Gui, eu estou meio bambiano. Eu tomo uma decisão boa, umas meio ruins, e eu estou com medo agora de voltar para esse lugar que eu saí. Então é com você que eu estou falando também. Eu quero orar por você para que Deus te fortaleça, para que você continue caminhando, para que você não despreze, ignore aquilo que Deus já te entregou. Olha para a tua vida hoje, olha para a tua casa hoje, olha para a tua família hoje. Você não merece isso. Deus te deu, Deus te abençoou, Deus te favoreceu. E talvez hoje seja um alerta para esse grupo de pessoas: não perca aquilo que Deus te deu. Não despreze, valorize o que Deus te deu. Porque se você ignorar, talvez você volte para o mesmo lugar que Deus te tirou. Então, ser bem sincero, eu não gosto de fazer as pessoas levantarem as mãos, porque a pessoa fica com vergonha, né? Fala: caramba, vai todo mundo olhar para mim e falar: eita, seu pecadorzão de primeira, hein? Tava lá todo bagunçado, tá na cama, né, meu filho? Tá no leito hoje. Eu te entendo, já estive lá. Aí, pra ser bem sincero, eu fico com dó das pessoas. Te fala: levanta a mão. Muito mais importa o teu coração do que tua mão levantada. Então, se é com você que eu estou falando, rende o teu coração hoje para Jesus. Não é a tua mão levantada que vai fazer com que Deus ouça o clamor do teu coração nessa noite. Você pode estar sentado com os braços cruzados e orar com sinceridade no coração e dizer: Jesus, esse cara sou eu. Essa moça aí sou eu. Que está nessa cama prostrado. Que a vida me trouxe aqui, as minhas escolhas e decisões, e é tanta dor, Jesus. É tanto problema, é tanta desgraça. Eu não queria mais ficar aqui. Assim como o Senhor se encontrou com aquele homem, se encontre comigo hoje. Se encontre comigo hoje. Muda a minha história hoje também. Me dá essa chance nessa noite também, Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: isso é tudo que Ele precisa. É de um coração aberto, sedento, sincero. A palavra diz que Ele não rejeita um coração contrito, um coração sincero diante dEle. Não rejeita, independente da tua história, do teu passado, Ele não te rejeita. Se você orar com sinceridade nessa noite, abrindo o teu coração, dizendo: Jesus, sou eu quero essa graça, eu quero essa misericórdia. Deixa eu te contar uma coisa: você vai sair dessa noite nesse lugar como aquele homem saiu, em nome de Jesus, carregando a tua cama. Você chegou aqui prostrado, você vai sair de pé. Você chegou aqui com dores, você vai sair com as cicatrizes curadas no teu coração, em nome de Jesus. Então eu oro por você nessa noite, eu oro por aqueles também que querem continuar vivendo as promessas e aquilo que Deus tem para a sua vida. Então fica todo mundo de pé. A gente vai orar juntos. Se você precisa fazer uma oração ou outra, é com você. Eu vou orar por você, mas você ora no teu lugar também. Deus não é alguém distante, Deus não é alguém que não escuta as tuas orações ou que precisa de algo formal para receber. Não. Gui, mas eu nem sei orar, não tem problema. Você sabe falar? Sei. Então é só falar.
Oi Jesus, oi Deus, oi papai, oi querido, oi amigo. Tô aqui, sou um pecador de pena, tô na cama aqui arrebentado, é muita dor, a minha vida tá uma confusão. Você sabe, né, Deus, de todas as coisas, mas essa misericórdia eu quero para mim. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivi até aqui. É muita dor, é muito problema. Eu sei que o Senhor tem algo melhor para a minha vida. Me perdoa, me limpa, me lava, me dá uma nova chance. E Deus vai fazer isso na tua vida em nome de Jesus. Deus, eu oro pela vida de cada pessoa que está nesse lugar nessa noite, Pai. Eu não sei a história de cada um, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece as escolhas, o Senhor conhece as decisões, o Senhor conhece as dores, o Senhor sabe do porquê essas pessoas chegaram no lugar que estão. Talvez chegaram aqui se sentindo prostradas, Deus. Talvez chegaram num lugar como esse nessa noite dizendo: a minha vida não tem mais chance, não tem mais jeito. As minhas escolhas me trouxeram até aqui. É tanta dor, é tanto problema, é tanta cicatriz, é tanta decepção, são tantos abandonos. Talvez pessoas, Deus, chegaram neste lugar se sentindo tão sozinhas nesta noite, Pai. Mas assim, Senhor, como o Senhor se importou, assim como o Senhor fez questão de ir àquele lugar que talvez pessoas não iriam, nesta noite o Senhor nos encontre neste lugar também. Nesta noite o Senhor encontre a cada coração quebrantado neste lugar. Nesta noite o Senhor vem de encontro, independente de como chegamos aqui, mas o que importa é que quando nos encontramos com o Senhor, a tua obra é tão maravilhosa que nos dá um destino, nos dá um futuro, muda a nossa história, Deus. E nesta noite eu oro, Pai, para que pessoas que chegaram aqui prostradas em uma cama saiam de pé neste lugar, saiam convictas que foram perdoadas e alcançadas pelo Senhor, saiam com a certeza de que o Senhor tem um futuro para a vida delas, que o Senhor tem planos para a vida delas, que o Senhor tem sonhos para a vida delas. Deus, também aqueles que estão neste lugar, Pai, que precisam continuar de pé. A tua palavra diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Deus, nesta noite nós oramos, nós clamamos, nós pedimos: Deus, nos ajuda todos os dias, Pai. Nós queremos te obedecer, Deus, nós queremos, Pai, viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não queremos desprezar, nós não queremos ignorar a misericórdia, a graça do Senhor nas nossas vidas, Pai, mas nós queremos viver de acordo, Pai. Nós queremos obedecer o Senhor, nós não queremos perder o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Guarda os nossos corações, Senhor, guarda a nossa mente, Pai, nos teus caminhos, na tua palavra. Nos ajuda, Deus, a continuarmos, para que possamos viver tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.